Pai do Senhor Jesus, irmãos, tudo bem? Boa noite. Sou o irmão Júnior da Assembleia de Deus do Jardim São Paulo. E hoje vamos falar sobre o tema a doutrina da salvação. Soteriologia, né? Soteriologia por quê? Porque a palavra salvação, ela vem da palavra grega soteria. Significa livramento, chegar à meta final com segurança, proteger do dano. É descrito na Bíblia como caminho para a comunhão eterna com Deus no céu. Glória a Deus. Vamos para a passagem bíblica. Ela se encontra no livro de Romanos 1,16. Diz assim: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Glória a Deus. Então, em primeiro lugar, quem necessita de salvação e por quê? Segundo a Bíblia, diz que todos os homens pecaram, né? Levam a culpa do seu próprio pecado, estão separados de Deus e destinados a sofrer as consequências da sua ira. O homem por si mesmo nada pode fazer para merecer a sua salvação. Pelos nossos próprios méritos, não podemos conseguir de forma alguma conseguir essa salvação. E como que se originou esse pecado? Por que o pecado? Da onde vem o pecado? O pecado lá tem origem lá no livro de Gênesis, né? Lá no comecinho, na história de Adão e Eva. Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher criados por Deus, eles desobedeceram a Deus ao comerem do fruto proibido, né? Desobedeceram a Deus, que não deviam comer daquela árvore, e a sua desobediência trouxe em si o pecado, e com o pecado, consequentemente, trouxe a morte. Então, com isso, através de Adão, o pecado introduziu no mundo, pela natureza pecaminosa do gênero humano, de sorte que todos que chegaram à idade de fazer a sua escolha, inevitavelmente, optam pelo pecado, que conduz à morte. Essa morte atinge o homem quando ele escolhe por si mesmo seguir o exemplo de Adão, né? Não adianta então a gente só culpar Adão, por causa de Adão, então todos os homens pecam. Não, pela sua própria natureza em si, né? E se você, pelas suas escolhas, for fazer o pecado, tudo, você, consequentemente, cada um vai tomar a conta, vai tomar a culpa do seu próprio pecado, né? Glória a Deus. Romanos 5,12, né? Diz que... Tem aqui, deixa eu abrir a palavra de Romanos 5,12. E diz assim. Glória a Deus. 5,12. Pelo que por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram, né? Porque a morte veio a todos assim significa a cada um, né? Pecaram no sentido do pecado pessoal, né? De cada um. Glória a Deus. O preço do pecado é a morte, né? Efésios também diz em 2:1-3, diz: estamos vós mortos nos vossos delitos. Então olha a consequência do pecado na nossa vida. Por natureza, filhos da ira, como também os demais. Logo depois do pecado, com o passar do tempo, na época de Moisés, Deus estabeleceu a lei, através de Moisés, né? As leis do sacrifício. E nela tinha o sacrifício de muitos animais, que como substituto, aquele animal morria, no caso, pelo seu pecado. Então, vamos dar um exemplo, um cordeiro, dependendo da classe social, podia ser um cordeiro, podia ser um bezerro, podia ser depois um... Então, no caso, vamos supor um cordeiro macho de 1 ano de idade, sem defeito, sem mancha, a pessoa apresentava diante do sacerdote, e na hora de imolar, a pessoa colocava a mão sobre a cabeça do cordeiro, e aquele cordeiro, o sangue dele fazia expiação pelo seu pecado. Fazer expiação é apagar o seu pecado. Então, durante a lei de Moisés, era assim que se fazia expiação pelo pecado. Um animal morria pelos... Você tinha que morrer, você era o culpado de morte, né? A morte, o pecado traz sobre si a morte, né?
O preço do pecado é a morte. Então, para você não morrer, Deus providenciou então um cordeiro, um animal que morresse em substituição a você. Só que esse pecado, cada vez que você pecava, era mais um animal que morria. Mais um animal que morria pelo pecado daquela pessoa, consequentemente, né? E isso, com o passar do tempo, você vê muitos sacrifícios, muitos animais, porque era um pecado que ele apagava temporário. Você pecava de novo, já tinha que lançar um outro animal diante do sacerdote para estabelecer a remissão, né? Os seus pecados. Glória a Deus. Vamos lá, então. Então, teoricamente, para obter salvação através da perfeita obediência à lei, além disso, né, tinha que cumprir toda a lei que Deus tinha determinado. Isso para o homem era impossível, né? Não tinha como o homem conseguir a salvação através de lei, conseguir cumprir toda a lei. Mas uma pessoa só conseguiu cumprir toda a lei. Esse foi Jesus Cristo, né? Foi capaz de guardar a lei. Glória a Deus. Então, voltando ao assunto, todos necessitamos, então, nesse sentido, de salvação. Ninguém, por mérito próprio, conseguiu obter a salvação. Então, nós vamos ver agora a nossa providência divina. Isso está em João 3,16. A providência divina que Deus providenciou para que você conseguisse a salvação, através de Jesus. O próprio nome Jesus já diz: o Senhor salva, o Senhor é salvação. Então, o próprio nome dele já é uma salvação, uma experiência de salvação para a nossa vida, né? João 3,16, né? Aqui está dizendo, e o 17, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Glória a Deus, né? Então, já vimos que a experiência para a gente se aproximar de Deus, de novo, é através de Jesus, né? Deus proveu para si, quando João viu Jesus, disse: eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Aquele cordeiro que era um animal que fazia a substituição pelo seu pecado, ele era o cordeiro perfeito. O seu sangue precioso é o sangue perfeito, né? A gente vai ver isso daí depois no livro de Hebreus, explicando sobre o poder desse sangue de Jesus sobre as nossas vidas para perdoar, né? Remir os nossos pecados. Então, nós devemos crer em Jesus e arrepender de nossos pecados. O arrependimento dos nossos pecados não pode ser um arrependimento por remorso. O que é um remorso? Remorso é, por exemplo, você fez algo errado, sentiu aquela dor que você de arrependimento, mas o remorso é aquilo que daqui a pouco, consequentemente, você volta a fazer. A gente pode dar exemplo de uma pessoa através de uma bebida, algo que a pessoa se arrependeu, ela ter tomado, que aquilo fez mal para a vida dela, mas depois no outro dia ela está bebendo de novo, né? Então, um exemplo, né? Ou senão a pessoa, seja qual for o pecado, que é um pecado que você volta a fazer depois, em outro tempo. Então, isso não é um arrependimento verdadeiro, né? O arrependimento genuíno, é um arrependimento de remorso. Mas o arrependimento verdadeiro, ele se coloca em três partes: reconhecer o seu pecado, reconhecer, então você é pecador, você está sujeito a erro. Você, 2, sentir tristeza pelo pecado. Você não pode sentir alegria, sentir vanglória, falar: olha, quando eu era pecador eu era assim. Não, você sentir tristeza, você sentir vergonha disso. O 3 é o abandono do pecado. Aí sim está a característica do verdadeiro arrependimento. Tendo tudo isso, você tendo esse arrependimento, aceitando essa graça divina, né, que é um favor imerecido na nossa vida, nós não merecemos, não é por nossos méritos, como a gente viu lá, não tinha como o homem conseguir esse mérito da salvação. Deus, pela sua graça, ofereceu ao homem. Agora nós vamos ver alguns aspectos da salvação na vida do redenção. O significado original de redenção significa apolustroses. É resgatar mediante o pagamento de um preço. Então, a redenção é a libertação que Deus te dá
dos domínios do pecado que você estava servindo, o pecado estava reinando sobre sua vida, e através da redenção de Cristo, ele te dá essa libertação para você viver uma vida liberta do pecado, né? E por causa do pecado, o homem estava alienado, separado de Deus, sob o domínio de Satanás, escravizado pelo pecado e necessitando do livramento de culpa, né? Então, Deus, ele pagou um alto preço por você, um preço que você não poderia pagar, e te libertou, né? O preço pago para nos libertar da escravidão foi Cristo pagou esse resgate ao derramar o seu sangue e dar a sua vida. Olha que coisa maravilhosa, né? É o presente dos redimidos, né? Então, estamos livres desse domínio para servirmos a Deus. Agora não servimos para o pecado, mas servimos para Cristo, né? Glória a Deus. Também tem um aspecto, depois da redenção, a remissão dos pecados. O que é remissão? Remissão é apagar os pecados. Glória a Deus, né? Glória a Deus aqui. Remissão dos nossos pecados. Glória ao Senhor. Remissão. Os crentes redimidos, né, da remissão por Cristo, estão agora livres do domínio de Satanás e da culpa e do poder do pecado. Essa libertação do pecado, no entanto, não nos deixa livre para fazer o que queremos, pois somos propriedade de Deus. A nossa libertação do pecado por Deus nos torna servos voluntários seu, né? Então, ele remiu a nossa vida, né? Ele apagou de vez, graças a Deus, a nossa vida, e estamos remidos. A justificação agora, né? Então, a justificação, o que impõe? A gente ser justo e reto, estar num relacionamento com Deus, porém, da graça de Deus. Estamos crucificados com Ele, o qual passa a habitar em nossas vidas, né? Então, esse é o aspecto da justificação, né? Então, uma vida direita, você não foi só limpo, como foi também justificado. Não tem nenhum pecado na sua vida que coloque, olha, você tem essa culpa. É como Deus passou uma borracha, te deixou como justo, você foi justificado por Ele. Então, todo esse aspecto da salvação vem sobre as nossas vidas, né? A regeneração, outro aspecto da salvação. O que é uma regeneração? Gerar, você gerar alguém, né? Regenerar, então é nascer de novo. Então você ganha uma nova vida para você ter um novo nascimento na sua vida, né? Então você, aquilo como Cristo falou com Nicodemos lá em João capítulo 3, então é necessário nascermos de novo. Então o homem primeiro é nascido segundo a vontade de varão de carne, e tem os nascidos como filhos de Deus, né? Então você ter esse novo nascimento, você passa a ter uma nova vida, uma nova oportunidade de aquilo, tudo que você fazia errado quando era escravo do pecado, agora você tem uma nova oportunidade, uma nova forma de viver, agora segundo para agradar e fazer a vontade de Deus. Glória a Deus. Então, outro aspecto também é a adoção. O que é a adoção? A adoção a gente vê pelo mundo quando um casal vai adotar um filho, passa, né, a fazer parte da família deles através dessa adoção. E dentro do plano de Deus também quase nesse mesmo princípio também. Nós passamos a ser assim, nós que éramos destinados a ser os filhos da ira para a perdição, separados de Deus, agora somos, que cremos em Deus, né? Somos os filhos de Deus. Nós passamos a fazer parte da promessa de Deus, a tudo que Deus tem nos prometido na nossa vida, né? Aqui, ó. A adoção espiritual é baseada neste mesmo princípio, se bem que a adoção divina é infinitamente mais abrangente no seu alcance e finalidade. O homem que por natureza é filho da ira, Efésios 2:3,
Ao crer em Cristo, é filho de Deus e passa a ter os direitos e privilégios inerentes à sua posição, o privilégio de filiação, de ser um membro da família de Deus e o direito de ser herdeiro e co-herdeiro com Cristo. Isso está em Romanos 8, 15 e 17. É o momento que você possa chamar Deus mais intimamente de Pai, né? Abba, Pai. Lá no Glória a Deus, quando Jesus chamou Pai, Paizinho, né? Uma relação íntima, de intimidade, de chamar Deus de Pai, né? Glória a Deus no aramaico. Então vamos lá. Outro aspecto para a sua salvação, que Deus te dá também, essa nossa parte também a fazer, é a santificação. Ela, além de um ato de separação, é um processo divino de levar o crente a uma conformação cada vez mais com Jesus Cristo. O alvo da vida santificada não é a perfeição, mas sim a progressão. Não vamos ser perfeitos, mas estamos mostrando uma vida que cada vez estamos nos esforçando para ser melhores. Muitas vezes tropeçamos, caímos, mas estamos nesse esforço diário da nossa vida até chegar o dia da última parte da glorificação, para sermos pessoas melhores, né? Mais próximas de Jesus, mais fugindo do pecado e procurando viver uma vida mais correta. A última parte agora é a glorificação. Glorificação é o ato culminante da obra redentora de Deus no homem. É o evento futuro. Que evento futuro é esse? No período da segunda vinda de Cristo, com o recebimento de um corpo glorificado, de herança, de galardões, de uma natureza livre totalmente do pecado. O pecado não vai ter como você, né? Agora estamos imperfeitos dessa velha natureza, mas nesse momento, não. Vamos ser como aquele primeiro Adão antes de pecar, né? Aquele corpo glorificado que não havia morte nem nada. E será a revelação da plenitude da sua glória, né? Da glória de Deus. Então é essa parte da glorificação que está destinada, né, àqueles que estão destinados para a sua salvação. Eu espero que os irmãos tenham gostado do vídeo, tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreva aí no canal, tá embaixo. E aperte o sininho para receber as atualizações de cada novo vídeo. Quero agradecer a Deus na vida de cada um. E que Deus possa conseguir esclarecer, né, possa chegar a vocês o esclarecimento um pouco mais sobre a salvação, esse presente de Deus tem dado para nossas vidas. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um, né, que o Senhor proteja e guarde a cada um de vocês, que possa passar o mais rápido possível esse problema de pandemia e Deus guardar a nossa vida, né, debaixo também que nós temos essa promessa maior da sua salvação, em nome de Jesus. Fiquem com Deus, um abraço.